Oi, Ali. Oi, Ana. Ordem alfabética? Os As chegaram primeiro? Oi, Ronaldo. Você vai mandar o convite, Ronaldo? Chovendo aí também, Ana? O Carlão mandou uns vídeos pra mim, que ele viria pro Rio ontem, e aí ele mandou uns vídeos que tá tudo cheio d'água aí, né? Oi, Pri, Macedo, Vitor. Ronaldo, deixa eu ver se vai dar certo. Você tem que me mandar o convite. Ana. Oi, E aí, vou voltar com o ruído. tá escutando aí? Tá tranquilo? Tô, mas tá com muito ruído. Oi, tá Acho que é o- melhor? Eu acho que é o fone. Quer tirar o fone? A gente fica Pô, bom. agora melhorou? Ah, era o fone, melhorou. Agora tá legal. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tranquilo. Ah, então tá tranquilo, vamos ficar sem o fone. Vamos sim. Opa, só não cai. Tô tentando ajeitar aqui, tentando me acostumar. Ajeita aí. Eu de vez em quando faço em pé. Hoje eu tô em pé, aí altera É, ficar sentado o dia inteiro. É. beleza. Acho que Galera tá, toda aqui. tá tranquilo. Aí, ó. O Vitor tá aí, a Prima Gal tá aí, a Ana Matos, a Alexandre Ramos, galera toda entrando. Olha o Gadelha aí com a famosa frase, meu chegado. Eles gostaram da minha frase, o Gadelha, o Ah, Pierre. é você que fala, meu chegado? E lá, tipo assim, tava conhecendo todos, né? Então, às vezes, eu tenho essa estratégia. Eu não lembro o nome, eu não gravei ainda. Eu falo, meu Ah, chegar. entendi. Boa, boa tática. Ah, Mas agora Ronaldo, já estou na mente, né? O nome do Gadelha e do Pierre já estou na mente e no coração já. se esquecer Pierre e Vitor, você chama Gadelha, não vai errar nenhum dos dois. Não, não. É. Então vamos lá, prazer, né? Ter você aqui comigo. O Ronaldo que me capturou para uma foto lá no Rei e Rainha do Mar, em Cabo Frio. Fiquei muito Foi. feliz quando ele me chamou para tirar uma foto. E por saber, né, que é uma pessoa que acompanha a gente aqui no Segue a Lê, no Movimento Esporte Conecta, e vai de encontro ao que eu prego, né, Ronaldo, de conectar pessoas e ideias pela energia do esporte, e cá estamos, né, ainda no virtual, mas pelo menos já te vi no real. Foi sim. Foi É, muito bom. foi muito legal. O Vitor aqui foi ao contrário. Pelo menos eu consegui conhecer o Vitor, tive a oportunidade de estar duas vezes com ele, quando ele veio para cá o ano passado. Ele e o pai dele são muito querido mesmo. São pessoas assim, diferenciadas no trato com o ser humano, entendeu? Me deixaram muita vontade, vou guardar sempre no coração. É isso aí. Então vamos lá, vamos chegar lá, né? Nos 18K lá do Rio Negro. Mas antes, conta um pouquinho pra gente, Ronaldo, quem é o Ronaldo? E depois a gente fala aí como que você entrou nesse desafio aí de estar partindo para as ultras em tão pouco tempo. Sim, vamos lá. Eu sou o Ronaldo Camilato Júnior, né? Tenho 49 anos de idade, sou morador do município de Serra, Espírito Santo, né? Sou do Corpo de Bombeiros, sou tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo há 25 anos. Sou casado com a Tereza, né? Tá aqui do lado aqui, tá tentando sorrir aqui para que eu fique mais à vontade, né? Sou Ah, casado não fica com a nervoso Tereza, não. tenho dois filhos,
um que a gente chama carinhosamente de Ronaldinho, né? Tem o mesmo nome que o meu, tem 13 anos, e o Bernardo, de 7 anos, né? Eu, assim, nunca fui nadador, né? A natação, ela nunca fez parte do meu dia a dia. Minha vida sempre girou em torno de futebol, futevôlei, futebol de campo, beach soccer, futsal. Sempre fui assim um camarada que sempre participou dessas modalidades, né? E não abria mão de sempre estar jogando futebolzinho, né? E Movimento e aí, esporte, pelo menos, estava na veia. sim, sim, essa questão do esporte, de disciplina, de foco, de gostar de treinamentos, isso sempre fez parte da minha vida, né? Uhum, Então, a gente acabou contribuindo um pouco para o que a gente vai falar mais na frente aí, né? com certeza. Pode falar, pode continuar. Te interrompo de vez em quando, mas. Sim, aí o que, que aconteceu? Em maio do ano passado, né, já com a questão do Covid, né, já entre nós, entre todo mundo, né, minha esposa, ela acabou contraindo o Covid, né, e a situação dela, assim, foi se agravando. No começo a gente não é que não dá importância, né? Você não atenta para o que aquilo pode acarretar, até onde aquilo vai, qual é a gravidade, né? E enquanto isso a gente ia vendo nas famílias, vizinhos, parentes, né? Situações se agravando muito, né? E com a Tereza não foi diferente. A situação dela começou a ficar muito delicada, né? E os dias iam passando, a situação se agravando. E aí você começa a ter notícias assim, fulano morreu, você lembra de fulano, também morreu. E você começa assim, ficar um tanto quanto desesperado, fica meio assim, preso aquilo, não é possível, será que vai acontecer aqui também? E isso, sim, eu entrei em desespero, né? Entrei em desespero e nesses momentos eu sempre me agarrei a Deus, assim, em tudo na minha vida, né? Eu venho de uma família que sempre foi uma família de muita fé, né? Mando até um abraço para o meu tio, que ele é padre, né? O irmão do meu pai, padre Roberto Camilato, da Basílica de Santo Antônio, município de Vitória. E a gente, assim, sempre foi muito preso a essa questão de fé, acredita sempre que o impossível pode tornar possível, né? Uhum. E aí eu comecei a me agarrar a essa fé, comecei a orar desesperadamente, né? E aí um dia eu aqui fiquei por conta das crianças, né, trabalhando, tomando conta das crianças, e a Tereza no hospital internada, né? Eu recebo uma ligação onde um dos exames acusou que já tinha 50% do pulmão comprometido, né? Nossa, E até que arrepiou. estava caminhando para agravar mais ainda. E eu consegui falar com ela nesse dia, né? E ela aos prantos, ela passou essa informação e entrou em desespero, e que a questão assim de entubar, né, seria questão de tempo. E aí a gente ficava assim, todos aqueles que eu conhecia, que eu tive a oportunidade assim de conhecer e que foram entubados, infelizmente já não estão mais entre nós. E isso assim machucava muito. Sim. Machucava porque a gente, quando nós casamos, tivemos todas aquelas promessas diante de Deus, né? E eu falei, não é possível que vai acontecer agora isso. Nós temos já uma vida, temos dois filhos, já constituímos nossa família, e a gente nessa caminhada. E aí eu não sei dizer assim o porquê, né? De eu ter falado em nadar e ter falado a quantidade de 40 quilômetros. Eu não sei explicar por que que isso Sério? saiu. Porque, como eu disse, tipo assim, a natação ela não era do meu dia a dia. Ela não era Aham. do meu dia. O máximo que aconteceu, tem um grande amigo meu do bombeiro, que a gente chama assim de irmão de farda, né? Que é o Sargento Beltrame, que a gente chama carinhosamente de Bel, né? O Bel tinha me feito alguns convites para ir nadar com os nadadores de Manguinhos, está até a bandeira aqui, né? Somos Ah, um legal. grupo de amigos que a Sim, gente isso foi. desenvolve nossos treinos, nossa recreação, nosso café da manhã, né? Ali na praia de Manguinhos, né? Que é uma das praias mais tops do município da Serra e da Grande Vitória, né?
E ele me convidou para nadar. Mas quando ele falou que era 5h30 da manhã, aí eu falei, pô, tô fora, cara, 5h30 da manhã, não quero saber disso não, né? Mas acabou que depois de 2, 3, 4 convites, eu acabei indo lá nadar com ele, coisa de 300 Acabaram de metros. entrar. Você falou, parece que eles ouviram, eles entraram exatamente agora. Sim, eu fiz um convite para todos, né, para que todos participem, né, apesar de conhecer já um pouco da história, né, mas tipo assim, eu fiz o convite e falei, ó, quero todo mundo lá participando, mas é uma turma muito unida, esses nadadores de Manguinhos, nós, nadadores de Manguinhos, nós temos uma união muito grande, uma grande preocupação com toda a parte de segurança para quem venha participar do grupo, né? Temos todos os cuidados, damos todos os avisos necessários na questão de segurança, para que esteja com boia, que saiba nadar, que nunca esteja sozinho ali desenvolvendo sua natação, mesmo tendo experiência. Então a gente tem uma grande preocupação, né? E aí eu até fui lá, dei algumas braçadas, né? Mas eu confesso que eu saí da água meio desesperado, né? Braçada não encaixava, respiração não encaixava, mas tudo porque, como eu não era nadador, nunca tinha feito natação na minha vida, e aí, às vezes, alguns perguntam, né? Pô, mas você não é bombeiro? Não, no concurso do Corpo de Bombeiro, em 1996, falava que você tinha que saber nadar, mas não falava que tinha que ser um grande nadador ou ter técnica, né? E aí, no Corpo de Bombeiro, a gente tem uma disciplina chamada salvamento aquático, né? Onde você é treinado para fazer aquela parte de salva-vida, né? Na praia, ter as noções de como se aproximar de uma vítima, de como fazer a abordagem, né? Técnicas de desvencilhamento, né? Então, você aprende aquele básico, é um nado de aproximação, onde você está sempre com a cabeça fora d'água, observando a vítima, né? E que isso, sim, a gente não traz muita coisa para maratonas aquáticas, né? Mas, tipo assim, isso foi em 96. E mesmo entrando, Tempo. conseguindo a formação dentro da instituição, né? Eu continuei jogando meu futebol e tal, e nem passava na minha cabeça, né? E aí eu lembro que eu me ajoelhei no hospital, né? Fiz só esse contexto, né, para a galera entender. Me Aham. ajoelhei no hospital e, sem vergonha nenhuma, fiz uma oração. E eu lembro de ter conversado com Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor não negocia a vida de ninguém. Já tive perdas na minha família, de amigos, mas eu acho que não é a hora da Tereza partir, de nos deixar. Nós temos 2 filhos, temos ainda muitos planos, né? Temos muita coisa ainda para fazer juntos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, tem alguém chorando ali. Tem alguém chorando ali no cantinho. E eu falei, então, senhor, eu tenho certeza, eu tinha no meu coração aquela certeza. Eu falei, eu tenho certeza que o senhor vai tirar minha esposa desse hospital e ela vai comigo para casa sem nenhuma sequela. E eu quero comemorar essa vitória nadando 40 quilômetros sem parar. Então, às vezes eu acho assim, que aquela nadada que eu dei com o Bel talvez tenha influenciado na hora de falar sobre essa vitória, comemorar essa vitória, talvez o que veio foi a natação, né? Só que eu não tinha noção do que era nadar 40 quilômetros, o que, que era nadar 40 quilômetros, e a partir daí começou essa caminhada em busca desses 40 quilômetros. Que Então, assim, legal. basicamente, o que me fez entrar nessa modalidade, né, de maratonas aquáticas, de águas abertas, né, foi realmente essa conversa com Deus, para que ele deixasse a Tereza mais um pouco aqui com a gente, né, que a gente continuasse nosso plano junto com os nossos filhos. E eu acho que isso tudo assim que foi muito importante nesse momento, né? E aí ficou digamos assim, ficou uma dívida, né? A Eu falo dívida muito, boa é essa. falo muito assim, a dívida com Deus nós teremos eternamente, mas essa daí eu vou procurar, vou lutar até onde eu tiver forças para eu conseguir nadar esses 40 quilômetros. Estamos chegando aí já próximo da metade. Em dezembro tem uma que a gente talvez passe dessa metade aí. E Deus, com certeza, ele vai nos abençoar. Com certeza, já abençoou, já colocou essa, ó, nossa live aqui tá bombando.
Tá essa galera Ô, toda te apoiando. Os nadadores de Manguinhos estão falando que estão em peso aqui. Tem gente de São Paulo que me segue ali, que ama a luta MMA. O Marcelo tá chorando aqui com a tua história. Patrícia Farias tá aí. A galera também aqui da Canoa Havaiana que eu tô devendo uma visita para eles lá em Niterói. Gabriel Matos entrou aí. E antes que eu esqueça, tem o pessoal que acho que trabalhou com você ou trabalha. Não vou lembrar o nome, já passou aqui lá para cima os comentários, mas que falou que você é um ótimo chefe, está agradecendo aí o trabalho, ter trabalhado com você. Não lembro agora quem que foi. Acho que Marie, tem um cara também que falou que alguém Mauriele, já falou. Alguém já falou também que vai perder o goleiro, porque tá vendo que você foi para natação, né? Alguém que jogava então com você. Foram ah, algumas coisas, ó. Parabéns, tenente, F. Bissoli. se Mande um assim, salve. eu, graças a Deus, Ale, eu, assim, eu sou um camarada, assim, muito simples, uma pessoa, assim, eu sempre trouxe a humildade comigo, né, a paciência, eu sempre fui um camarada, assim, carinhoso, um cara alegre, um cara que tenta descontrair o ambiente. No serviço eu tento valorizar ao máximo a questão de pessoa, né, se tiver algum colega que não está bem, eu conseguir perceber, eu chamo ele para vir junto comigo, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos ver o que está acontecendo. Porque às vezes esse bate-papo, essa oportunidade para que a pessoa possa falar alguma coisa que está presa, isso já faz um grande bem para ela, né? Então, assim, isso em relação ao trabalho, né? Em relação a essa galera de Manguinhos que está invadindo aí, eu percebo que Manguinhos, para não ficar repetindo nadadores de Manguinhos o tempo todo, mas Manguinhos, assim, eu me refiro a todos os nadadores de Manguinhos e outros colegas de outros grupos também, né, que participam, que a gente está sempre junto. Eu penso assim, quando eles souberam dessa história, dá a impressão assim que eles sonham junto comigo. Te E abraçaram. eles Não dá vibram, impressão, com certeza sonho. Eu também sou da família aquática aqui, eu sei como que é. eles vibram junto comigo, cada abraçada, cada competição que eu participo, a gente troca ideia, troca informações, tipo assim, me dão conselhos, falam algo que eu fiz que não estava legal, sua navegação não foi boa. E eu, assim, em momento algum, eu retribuo de forma negativa isso. Eu ouço tudo que eles falam. Talvez eles não sabem, mas eu trago tudo que eles falam e eu tento transformar tudo isso em benefícios, em coisas boas, corrijo o que eles falaram, que realmente, assim, eu sou um camarada que realmente eu tenho muitos erros técnicos, né, por nunca ter feito natação. De um tempo para cá que eu comecei a fazer a natação, né, mando até um abraço aí para o coach Leonardo Nascimento, que é o que cuida aqui da parte da piscina, né, cuida da parte da piscina, onde tenta fazer um trabalho milagroso aí, de fazer com que eu aprimore essa técnica, né? Então, assim, essa galera de Manguinhos aí, meus irmãos de farda, do Corpo de Bombeiro, graças a Deus, assim, a gente tem uma relação muito honesta, muito transparente, muito amigável, são pessoas maravilhosas. E outros colegas, como eu disse, outros grupos, eu até conversei com o Renato, nós vamos falar sobre o Renato um pouco, né? Vamos falar também, Aham. falar sobre o Márcio Junqueira também, que são pessoas que fazem parte dessa caminhada, né, dessa história. Eu conversei até com o Renato, falei um dia com ele, falei, cara, os grupos de nadadores, né, da Grande Vitória, do Espírito Santo, eu vejo muita união entre eles. São vários eventos que esses grupos fazem e convidam, e os outros grupos vão em peso para lá, vão contribuir. É o café compartilhado, É isso é a aí. natação segura. Eu não vejo brigas de qual grupo é melhor, qual grupo faz isso Legal. melhor. Eu vejo assim que todos esses grupos, junto com os nadadores, desde os dos mais profissionais, os amadores, os que fizeram grandes feitos, eu vejo uma união em prol da modalidade. Então, isso, assim, também contribui Legal. muito para que a gente continue fazendo parte Sim, e continue sonhando, né? sim. Ó, eu vou fazer uma reclamação para o pessoal aí de Espírito Santo, já explico.
Mas deixa eu só Sim, puxar algumas coisas aqui antes que eu esqueça. Dar boa noite também para o Rafael Maia, o Flávio Toy, grandes ultramaratonistas que entraram aqui. A Jéssica, uma para-atleta linda que eu conversei na terça-feira, que também é nadadora. E o que, que eu ia falar? Que eu ia falar? Você tem depois, a galera toda aí e tem todo o pessoal da Navegantes também que te abraçou já. O Rafael já está te chamando para o segundo camp aqui da Navegantes. sim, É, é isso aí. Mas o que, que eu o- ia falar? Eu não sei se eu te falei, o Ronaldo, mas eu morei em Vitória, né, por 6 anos. Eu trabalhava em Serra. sim, Mas eu nunca nadei em Manguinhos, já nadei em Ilhavela e nadei em Vitória. Na Curva da Jurema, já fiz prova, na época eu fazia triatlo, fiz prova em Vila Velha, mas em Manguinhos já fui na praia, mas nunca cheguei a nadar lá, porque na época eu acho que não tinha esse monte não é equipe, né? São grupos de amigos. Eu nadava com sim. alguns amigos que eu conhecia de Vitória, mas eu treinava no Clube dos Oficiais em Vitória, não treinava no mar, nada, era só quando tinha competição. Saí daí em 2013, E não tinha esse monte de grupo aí, não. Ou pelo menos eu não tive a honra de conhecê-los antes de sair daí. Na verdade, assim, né, nessa época, como eu não era nadador, né, isso começou o ano passado, eu também não conhecia grupo nenhum, né? Inclusive, Mas não assim, tinha. Mas acho que não tinha o Márcio. Desculpa sim, eu, só te cortar, porque agora que eu lembro. O Márcio Junqueira. Eu conheci ele porque eu cheguei a nadar na Aeste. E aí ele nadou um pouco lá Fernanda, Carla. Oi? com a Fernanda, Não, Carla Ruda, a técnica lá que era da ArcelorMittal na época. Acho que ela é ainda, não sei. Só sei que o Márcio nadou lá um tempo e eu nadei algumas vezes com ele, mas assim, só de oi, oi eu não sabia. Na época eu só fazia a provinha normal, não me preocupava em nadar muito. E aí, nessa coisa da pandemia, todo mundo fechado, eu comecei a fazer as lives, aí que eu soube, né? Eu conversei com o Márcio quando ele foi fazer o canal da Mancha, quando ele e o Renato estavam lá na Inglaterra, aí que eu me toquei que ele era ele, que eu já tinha conhecido pessoalmente aí no Espírito Santo. Porque essa galera entendi. toda eu fui conhecendo também tudo online primeiro. Mas legal. E aí, tipo assim, como eu, assim, eu tô começando a conhecer os nadadores, os principais nadadores, eu tô começando a conhecer agora, né, de um ano para cá. Então, às vezes eu não vou mencionar nome de alguns, porque eu não conhecia assim a história, eu não acompanhava, né? Mas Eu eu também sei não. que nós tivemos aqui grandes nadadores, Célia Arruda, aí, ó. até O nadadores Santuário olímpicos, né? colocou. No Corpo de Bombeiro, por exemplo, tem uma referência nossa lá, que é a Pepenha, né? A Que, tipo assim, Pepinha, é fantástica. Quem dera nadasse 10% do que a Pepenha nada, né? Então, assim, são muitos nadadores, temos triatletas também no Corpo de Bombeiros, muito bons. Mas voltando ao seu puxão de orelha aí de Manguinhos, então, em eu acho nome que do não grupo de tinha. nadadores de Manguinhos, assim que você vir fazer uma visita aqui no estado, você está convidada a passar um dia com a gente lá na natação, tomar um café da manhã com a gente e vai ter ainda uma muqueca por conta da casa. Opa! Então tá melhor o negócio. Com Ah, eu certeza. sinto muita falta, eu gostei bastante. Como eu trabalhava em Serra, algumas vezes a gente ia até Manguinhos comer muqueca mesmo, principalmente quando tinha visita na fábrica, né? Sim. Aí, Manguinhos legal. é uma praia fantástica, entendeu? É, A gente está até assim com algumas ideias, né, de somar junto com a prefeitura para melhorias para a praia de Manguinhos, para toda a legal. orla, né, mas principalmente por Manguinhos, né, que é a que a gente frequenta mais, né? Todas as praias merecem atenção, só que sempre tem aquela que você tem ela com mais carinho, que é onde você Sim, desenvolve seus sim. treinos e tal. Então a gente vai buscar essas melhorias junto com a Melhoria, né? prefeitura, né, em parceria, para a gente mostrar que Manguinhos merece uma atenção maior, né?
Agora, O você Marcelo. tinha comentado aí do Rafael. O Rafael, assim, eu fiz uma primeira visita aí na equipe Navegantes, né? Conversei com o Renato e falei com o Renato que eu precisava, tipo assim, fazer um treino, até para o Renato me ver nadando, né? Porque até então o Renato a gente não tinha tido contato ainda, né? E aí Você achou o Renato como? Na mídia mesmo ou conhecia alguém que já nadava com eu, ele? eu tô com um roteirozinho aqui, né? Que aí eu tô. De vez em quando eu dou uma olhada aqui para não esquecer, né? Mas assim, tem coisas que não dá para esquecer, que eu tinha comentado sobre o Renato, sobre o Márcio, tem coisas que não tem como esquecer. Dando continuidade a todo aquele contexto, né? E aí eu comecei e me joguei para treinar. Então eu fiz assim o inverso, né? Os grandes nadadores aí vieram de piscina, né? Vieram de piscina e já chegaram com experiência, fizeram a transição para o mar. Eu não consegui fazer nada disso porque na época do Covid as piscinas estavam todas fechadas e eu tive que me jogar no mar, né? Me joguei no mar, comecei a nadar e fiquei com a presença mais constante lá com os nadadores de Manguinhos, né? Fui percebendo assim que eu estava até gostando daquilo ali, apesar de por trás disso ter a promessa, né? Mas comecei a me interessar cada vez mais. Só que a gente percebe que você não está evoluindo, né? E Aham. aí eu parei e falei, não, eu tenho que buscar com aqueles mais experientes, né? Eu tenho que buscar uma forma de conhecer melhor isso. Antes de praticar, eu tenho que conhecer o que que é isso. O que que é águas abertas? Como é que a gente se joga aí, vai nadando? E aí o Márcio, ele estava assim, já na preparação, na reta final, já com tudo marcado. Eu acho que ele já tinha até viajado, né? Ele foi lá fazer o Canal da Mancha, se eu não me engano, foi no dia 30 de setembro. 30 de setembro, não, 30 de julho. No dia 30 de julho, o Márcio foi fazer o Canal da Mancha. Então é uma data assim de grande importância para nós capixabas, né? Afinal de contas, é o primeiro capixaba a conseguir vencer essa travessia, vencer esse frio, essas correntes, né? Então é um É no camarada que a meio gente, da pandemia, né? sim, é um camarada que deve ter assim criado também uma dúvida para ele. Eu tento imaginar isso por causa da pandemia, piscina, treinos. E aí, tipo assim, é um cara que a gente tem muito orgulho, né? Inclusive, eu chamo ele carinhosamente de padrinho, né? Porque foi a partir de uma visita que eu fiz ao Márcio, né? Mandei uma mensagem para ele, ele prontamente respondeu a mensagem, abriu a porta da sua casa para me receber, né? E ali eu pude, assim, entender, já que ele também estava com tudo na mente, né? Tudo programado, veio treinando para o Canal da Mancha, ele me passou tudo sobre planejamento, sobre treino, foco, disciplina, como que faz isso, como que faz aquilo. Falou que eu tinha que procurar uma piscina para poder treinar, um professor para poder corrigir, lapidar essa técnica, né? E aí, assim, então é um camarada que fez eu enxergar a dimensão daquela promessa que eu tinha feito. E ali Exatamente. também eu pude perceber que não seria fácil, que seria uma caminhada longa, uma caminhada extensa, dura, uma caminhada, às vezes, até falo com minha esposa, é uma caminhada, às vezes, solitária, né? Às vezes a gente está lá no mar, aí, enquanto um colega fez um treino de 1.000, 1.500, aí você tem um treino de 6 quilômetros, e você, às vezes, não tem alguém que te acompanha esse tempo todo, né? Então, você fica também um pouco solitário, né? Só que, assim, esse solitário, essa solidão, ela te ajuda de alguma forma mentalmente, né? Você Sim. acaba se fortalecendo também, né? Então, assim, o Márcio foi, eu falei, Márcio, só que eu tô com dificuldade. Aí ele falou, o que que é? A gente conversando. Eu falei, camarada, eu preciso de um técnico, né? De um coach para poder me auxiliar. E o técnico do Márcio, na época, né, era o Renato Ribeiro. E aí Ah, tá. o Márcio me passou o telefone do Renato, falou, ó, faz contato com o Renato, é o melhor que tem, entendeu? É um dos melhores técnicos do Brasil, um grande potencial, um camarada bacana, legal, transparente, cara trabalhador. E aí eu fiquei com esse telefone guardado. Isso aí a gente já estava julho para agosto, né? Eu fiquei alguns dias com esse número salvo no meu contato aqui, mas em stand-by, né? Na verdade, eu estava com vergonha. Eu estava com vergonha de falar com o Renato, né? Por quê?
que o camarada ia me perguntar, ia falar, mas quem é você? Eu falei assim, eu sou o Ronaldo, eu tenho quase 50 anos, eu não tenho técnica e tenho que nadar 40 quilômetros. O cara ia falar, vixe Maria, trabalho vai ser difícil, né? Mas aí eu fui, preparei um texto, encaminhei para o Renato, Renato de uma forma assim, muito educada, né? E rapidamente me respondeu, falou várias coisas que o Márcio tinha falado, ele também falou comigo, e falou algumas coisas a mais voltadas pelo conhecimento técnico, né? E aí eu comecei, assim, a somar todas essas informações, comecei a juntar tudo, né? Comecei a estudar também um pouco mais, e aí o Renato, ele falou, você quer ser meu aluno de planilha online? Pô, aquilo ali eu fiquei até emocionado, eu falei, pô, o cara aceitou, né? O cara vai ser meu técnico. E aí eu comecei os treinos com o Renato, né? Renato lá no Rio de Janeiro, eu aqui no Espírito Santo, mas assim, eu sempre fui aquilo que eu te falei, a questão de estar sempre ligada ao esporte e ser militar do Corpo de Bombeiros, a instituição sempre me deu isso sobre disciplina, sobre hierarquia, respeitar a condição que o Renato está. Às vezes eu conversando com o Renato, eu chamo o Renato de senhor, e Renato, que isso, cara, e tal, não sei o que. Eu falei, cara, você está numa posição acima da minha, você é meu técnico, eu te devo respeito e tal, mas a gente está tentando. Às vezes eu consigo falar Renato, né? Mas a maioria das vezes eu falo senhor. E aí começamos esse trabalho, né? Começamos esse trabalho em agosto de 2020. E aí vieram as planilhas, e aí toda semana, sempre que possível, eu passava o feedback para o Renato. Isso aqui foi assim, senti dificuldade aqui. E aí, as maiores dificuldades era para entender o que estava na planilha, as siglas, né? Porque ele é nadador, né? PP, né? Eu falei, o que é isso aqui? Aí ele, pé de pato. Porque aqui no bombeiro, a gente até assim, tem o bombeiro a gente chama o pé de pato de nadadeira, né? É verdade. E a gente, quando você é aluno do bombeiro, se você falar pé de pato, você já tem que cair no chão pagando 10, né? Então, tipo assim, aí eu... Tem que adequar a linguagem. Por exemplo, o Renato tem um equipamento aí que ele chama de Keila, que é Não conheço, o que é aquilo? É um macarrão, né? Aquele macarrão que as crianças usam na esquina, são 30 centímetros. Que aí para você colocar também entre as pernas, e ele exige que você faça um pouco mais de força, justamente para você melhorar essa flutuabilidade da região de quadril, pernas, né? E aí eu falei, gente, o que é isso? O que é Keila? Aí eu até brinco com minha esposa, falei, hoje o treinamento é só com a Keila. Ela, quem é essa Keila? Eu falei, tá aqui, essa daqui. Ô, Ronaldo, falar em Keila, alguém falou aqui, aquela professora que eu falei que dava aula pra gente, é Keila Arruda. Colocaram o nome dela aqui. Keila Arruda, né? É. Eu não sei se talvez eu vou falar besteira aqui. Eu acho que a Keila, acho que ela era ou é presidente da Federação Capixaba de. Essa mesma. Eu vi uma vez essa mesma. Uhum. Sim, eu não tive ainda a oportunidade assim de conhecê-la pessoalmente, né? Mas já ouvi falar muito sobre ela, sobre a profissional que ela é. É isso aí. E aí, tipo assim, e aí começou essa caminhada, né? Começou essa caminhada em agosto, né? E junto com o Renato, né? Que é E você já partiu para a primeira prova longa quando? Depois de agosto? Aquela que eu te encontrei? Não, o Renato ficou. Eu imagino que o Renato deve estar assim, pô, esse cara é meio doido, né? E até meus colegas aqui falaram, rapaz, mas você já vai se inscrever nessa prova? Eu falei, nessa não, nessas. Em novembro, se eu não me engano, foi 7 de novembro, Tereza? 7 de novembro tinha o Rei e Rainha do Mar em Búzios. E aí eu fui me inscrever na de 10 quilômetros e no domingo na de 4 quilômetros. Você já fez lá os 10, então teu primeiro 10 foi lá em Búzios. Sim, com 3 meses treinando com o Renato, eu já achei que eu tinha condições, né? Aí falaram... Eu, depois de 30 anos, que achei que tinha condição e mesmo assim tinha ficado receosa. Parabéns, hein? Pois é, aí eu acho que o Renato pensou assim, rapaz, esse cara tá ficando doido já. Mas assim, Renato, ele falou, cara, você tá fazendo as planilhas certinho. Falei, Renato, eu não gosto de esconder parte de treino, eu tento fazer à risca meus treinos, eu tento seguir à risca. Se eu não conseguir
fazer todo o treino pela parte da manhã, eu tento arrumar uma piscina à noite para completar o treino, eu não gosto de ficar devendo o treino, né? Se eu ficar devendo, eu tento pagar no outro dia, em vez de fazer, por exemplo, hoje eu faço uma média de 6 quilômetros por dia. Se eu não fizer os 6, fiz 5, no outro dia eu tento fazer os 7 para poder pagar, né? Porque senão você começa a dever 1.000, 1.500, 2.000, daqui a pouco você está fazendo só metade do treino, né? É E aí eu verdade. participei, né? Então, assim, uma tá até aqui, ó, Super Challenge, né? Eu, Challenge, é isso aí. eu guardo ela com muito carinho, né? Foi a primeira medalha que eu ganhei. E, assim, tem um episódio lá, minha esposa estava assistindo, ela tem uma torcida organizada chamada Vai Marido, né? Quando você vê os vídeos do Ronaldo chegando, você tem um grito junto, vai marido! Então eu falei Legal. com ela, para criar uma torcida organizada chamada Vai Marido, né? O rapaz, quando fez, aqueles dão aquelas instruções, né, sobre o percurso, Aham, sobre olha, aham. ombro esquerdo, ombro direito, e vão falando, o rapaz falou, ó, o bom é chegar lá no canal, se o nome é Aretê, o nome lá, acho que é o Hotel Aretê, que era a chegada, tem um Eu não canal, conheço. né? Tem um canal, que é o canal do Hotel Aretê, né? A gente chegava no hotel. Aí ele falou, cara, tem que chegar ali com 3 horas, porque a água começa a vazar. E aí o canal te traz de volta, né? Quando eu cheguei na última boia, aí eu perguntei ao rapaz do caiaque, ele falou, falta 1.000 metros. Esse 1.000 metros era uma parte que chegava até o canal, mais o canal, né? E aí parecia que eu estava nadando em câmera lenta, né? E eles Ah, gritando, vai, vai! Só que eu estava abraçado, mas parecia que não saía do lugar. Mas graças a Deus eu consegui chegar. Foi que assim, uma legal. emoção muito grande, né? Eu falei, cara, consegui, fiz. Aí na mente eu falei, fiz 25% da promessa, né? Então eu estou Aham, no caminho certo, eu estou com o camarada certo, que eu, legal. juntamente com o Renato, juntamente com os amigos, nós vamos conseguir, vamos chegar. E aquilo fez com que eu acreditasse cada vez mais, né? E de lá para cá, eu vim participando. O que tem de competição que eu Só posso subindo. participar, que eu posso chegar, eu me inscrevo e, assim, eu não fico preso à questão de posição. Ganhar um pódio é legal, é bacana. Eu sei que eu tenho minhas limitações, eu sei que tem muitos atletas assim que são muito melhores do que eu, sei que tem atletas que são iguais a mim, sei que tem atletas que são um nível um pouco abaixo também de mim, né? Isso faz parte. Mas assim, Sim, eu tento esquecer tudo isso e eu penso assim, na prova. Eu preciso nadar 40 quilômetros, eu preciso treinar, eu preciso focar nisso, esse é meu objetivo. Só que eu não consigo nadar 40 sem nadar os primeiros 1.000. Então, sim. assim, eu vou de forma gradativa, vou pegando uma prova aqui, uma prova ali, sempre conversando com o Renato. Renato, o que, que você acha? Você acha que isso aqui vai atrapalhar os treinos? Posso participar dessa prova? O que, que você acha? Fala para mim. Então, a gente tem, assim, Vai uma relação ajustando. muito transparente, né? Muito honesta e aberta em relação a essas coisas, né? Legal. E, Ronaldo, E e pode você falar. foi de 10 para os 18 e ainda bem acompanhado com a Paty que está aqui para te inspirar, porque ela já fez 40, né? Ela Sim, aquela mostrou para hora, você que pode. sim, aquela hora quando você falou do Rafael, você tinha falado da Patrícia também, né? A mulher de ferro, né? É, tá E aí. o Rafael, assim, só completando que aquela hora eu acabei assim, acho que eu não completei o que ia falar. Então, o Rafael é um cara que eu Ah, é. acompanhei a travessia dele do Leme ao Pontal, né? Fantástico, é um cara assim. Tudo que eu procurei lá conversar com o Rafael nesse curto tempo lá que eu fiquei em Copacabana, alguns dias, Rafael foi um cara assim que me deu muita atenção, um cara muito bacana. Então, assim, um beijo no coração do Rafael, que ele continue essa trajetória aí bacana, um cara que nada muito, assim como vários outros lá, né, que eu tive a oportunidade de conhecer. E em relação à Patrícia, na verdade, esse desafio do Amazon Challenge, ele assim, ele não estava no meu radar, né, em primeiro momento. Ah, Tava combinado com o Renato de eu fazer os 16 quilômetros do Blizzard. E aí, tá. por motivos profissionais e familiares,
eu tive que cancelar. Tive que fazer o cancelamento, né? E aí só conseguimos uma outra vaga, que é essa janela de dezembro, do dia 10 ao dia 16 de dezembro. E aí eu falei com o Renato, Renato, eu preciso, cara, eu preciso de ter um desafio. Eu estava sentindo essa necessidade, né? E aí eu comecei a pesquisar alguns desafios. E aí, numa dessas pesquisas, né, o Amazon Challenge, ele, assim, ele me encantou por ser no Rio, uma água diferente, uma água muito quente. E aí, aquilo que eu te falei, eu começo a procurar informações, né? E aí a Priscila Magalhães, né? O Hugo, o próprio Vitor Gadelha, eu comecei a fazer contato com eles, entrar no Instagram deles ali, conversar, bem para frente mesmo, explicava quem era eu, da minha falta de experiência e tal, o que, que eles poderiam me passar, alguns conselhos, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso. E todos eles, assim, de uma forma bem simples, com muita humildade, me orientaram, assim, maravilhosamente, né? E aí eu conversei com o Renato. Aí o Renato, cara, vamos ver, cara, tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo eu liguei para o Pierre. O Renato falou, liga para o Pierre e tal. E aí o Pierre, meu chegado, né? O Pierre foi e falou, ó, o Renato vai vir em outubro. O Renato vai vir em outubro com uma atleta, com a Patrícia. Aí eu falei, pô, vou lá ver quem é a Patrícia, né? Aí eu falei, rapaz, não dá para fazer essa delegação, não. Quando eu vi lá, mulher de ferro, primeira mulher a fazer do Leme ao Pontal, Capri Nápoles, e comecei a olhar o currículo, aí eu falei, rapaz, eu acho melhor eu ir sozinho, né? Eu acho que eu vou passar vergonha se eu não conseguir. Mas, assim, a Patrícia é uma pessoa, assim, maravilhosa, uma pessoa simples, uma pessoa de um coração enorme. Conversei muito com a Patrícia, tirei algumas dúvidas com ela, perguntei muita coisa para ela, ela sempre prontamente respondendo, com o Renato. E aí fechamos que eu ia fazer parte dessa delegação, eu nos 18 e ela nos 30, que iam ser, na verdade, 40, né, que era aniversário dela. Então, assim, para mim, além do Amazon Challenge, ele ser a prova, tipo assim, naquele momento, a prova da minha vida, né, que era a primeira ultramaratona, né, fazer parte da delegação, assistir uma nadadora igual a Patrícia. Eu falei até assim, você estava desfilando no mar, né, no Rio, né? Ela nadando, acabar a prova de 30, depois fazer mais 10 para comemorar os 40 anos que ela estava fazendo. Eu fazer parte de tudo isso, para mim, assim, foi muito emocionante, foi muito bacana, foi maravilhoso. E, assim, vai ser inesquecível, né? Até porque foi a primeira ultramaratona, né? Então, Exatamente, da outra. foi assim É, que veio essa ideia. legal. E a Patrícia aqui, ó, foi abençoado e tá falando aqui, você é sensacional. Vocês são, Paty, porque nadar naquela água, olha, um dia eu vou para lá, mas para fazer os três, um e pouquinho, não, água muito quente para ficar na salmoura nadando igual E assim, você. e a Patrícia, ela, tipo assim, no dia que eu nadei, na sexta-feira, a água, se eu não me engano, chegou a 30 graus, né? 29,8, 9, 30 graus. No dia da Patrícia, era 9 e pouco da manhã, ela já estava com umas 3 horas de prova, a água já estava 33 graus. Aí eu Nossa falei, meu Senhora. Deus, aí eu ficava assim, 33 graus, 10 quilômetros, ainda falta 30. Aí eu ficava olhando, e aí você começa a se encantar com aquilo, né? E eu começava, tipo assim, aquela cena que eu estava vendo, eu tentava me imaginar. Eu tentava colocar na minha mente que um dia eu vou estar ali fazendo esses 40 quilômetros, né? Então, assim, todos os nadadores que eu busco informações, que fizeram grandes feitos, com certeza todos eles vão fazer parte desse sonho, que eu vou pegar alguma informação, eu vou assistir algum vídeo, eu vou ler alguma reportagem sobre eles, porque eles provam para mim que aquilo é possível. Tem uma Sim. frase que eu falo sempre com o Márcio Junqueira, eu falo bem assim para ele, Márcio, os feitos que vocês realizam são o combustível que eu preciso para continuar caminhando. Porque eles mostram para mim que aquilo é possível.
Sim. Então, assim, eu a todo momento na minha mente eu estou acreditando que eu vou chegar nesses 40 quilômetros. E você Vai ser sim. cercado por amigos, assim, isso te fortalece mais ainda, né? Aí, assim, eu eu não sei quanto tempo a gente vai ficar conversando, né? Mas Só um assim, pouquinho. Deixa eu só te interromper aqui, dar boa é, noite se pro teu, você não me teu interromper, parceiro. Ale, eu falo demais, hein? Ah, eu interrompo, não tem problema. O teu companheiro de nado e de corporação, o Alexander tá aqui, vocês vão se encontrar, né, na primeira maratona aquática só para mulheres, daqui a pouco aí, esse final de semana em Piúma, aí no Espírito Santo. Então, manda um beijo para as meninas, já que eu conheci vocês dois e elas não pessoalmente. Mas vocês Sim. vão arrebentar lá com elas também. A Tereza vai nadar lá com as meninas ou ainda não? Não, vai nadar. Fiz a inscrição. Ah, Ela legal. ela tá iniciando, tá na natação, tá fazendo aula de natação. Ela ainda assim tá naquele processo ainda de recuperação da parte Aham, pulmonar. A natação ajuda bacana, né? Ajuda muito. legal. E ela vai fazer parte, vai entrar na água, vai nadar, e eu Ah, e os meus bacana. filhos, né, nós vamos estar junto, dando o apoio que ela precisa. Ah, E o legal. Alexandre, eu conheci ele assim, através aí do Instagram, né? Aí eu vi ele nadando, e tipo assim, na verdade tem no Garmin tem tipo uma competição que a gente participa, né? E aí Ah, eu vi aquele camarada, pô, eu era o que ganhava aqui com a galera daqui, né? Aí ele entrou e me botou no bolso, né? Aí eu falei, rapaz, tem que saber quem é esse camarada, né? preciso saber E que é. começamos a conversar e descobri que ele era bombeiro, né? E aí, de forma carinhosa, passei a chamar ele de irmão de farda, né? E aí nos encontramos lá na Praia do Peró, em Cabo Frio, nos 10 Ah, km vocês se também. conheceram lá também? Assim, o primeiro dia que eu vi o Alexandre, que eu até tirei uma foto com ele, foi lá também. Assim, Ah, que até legal. então a gente nunca tinha se encontrado, né? E desejo para ele também todo o sucesso do mundo. Em fevereiro, nós vamos estar junto com ele a cada abraçada do Leme ao Pontal, que vai ser o desafio Legal. dele, né? E nós vamos estar torcendo muito por ele, como se fosse a gente fazendo esse desafio. É isso aí. Ah, deixa eu lembrar outra coisa que eu queria falar. Você falou do Rafael Maia, depois eu te passar no zap. Quando ele fez o Leme ao Pontal, para falar para a galera toda aqui também, eu tenho um podcast, né, do Movimento Esporte Conecta que chama Gotas de Energia. Só vocês irem lá no Spotify, o Google Podcast, qualquer agregador aí de podcast, põe lá Gotas de Energia. E o Rafael Maia gravou um episódio para mim contando da experiência dele, Ronaldo. Depois eu te passo de forma fácil para você ouvir. Beleza, bacana. Bem legal. E outra coisa também que eu vou te passar, tô anotando aqui, ó, Tereza, anota aí para eu lembrar se eu esquecer. Eu e mais três grandes nadadoras fizemos uma palestra fechada para as mulheres no mar essa segunda-feira que passou e tá no YouTube, mas ainda tá com acesso fechado, mas vou passar o link para passar para Tereza aí para vocês assistirem. Foi bem bacana. Só Bacana. mulheres. Aproveitar aqui antes que eu esqueça, amanhã no grupo Nadadores de Manguinhos tem um aniversariante, né? Que é a Isabela, que também é uma pessoa maravilhosa, está sempre com a gente, é aquela que agita o grupo, que agita as festinhas, os encontros. Então, mandar também um parabéns para ela, que amanhã o dia dela seja abençoado, seja tipo assim, um dos melhores dias da vida dela, juntamente com a gente lá comemorando de manhã e que o bolo já está separado já. Ah, legal. Ok, deixa eu só É, colocar uma pergunta aqui. Espera aí, que tem uma pergunta aqui do Flávio Toy, que é outro nadador lá de São Paulo também. Ele falou que ele está todo mês em Vitória e Serra trabalhando. Ele vai nadar na curva da. Ele tem nadado na curva da Jurema com o Cezinha. E está perguntando. Ô Flávio, está perguntando no Renato nada, mas não é o Renato, é Ronaldo. Ele nada lá em Manguinhos, em Serra. Pergunta pro Cezinha que ele sabe. O Cezinha já fiz live com ele também, o Ronaldo. Ele te ajudou também, né? Você falou aí. sim, sim, o nome dele está aqui também na minha lista aqui. O Flávio, eu não conheço o Flávio pessoalmente, mas eu acho que o Flávio participou junto com o Cezinha do desafio dos 30K da Ilha de Vitória, né? A volta à Ilha de Vitória. Não E tipo lembro. assim, Fala aí, Flávio. eu O Flávio ele me ajudou, ele comprou a camisa que eu fiz para a Bisa, né? Quando eu fiz a Bisa.
E aí Aham. ele me segue também. Mas eu não me atrevo muito a fazer treino junto com o Cezinha e a turma dele, não, porque os Ah, caras são mas verdadeiros tubarões. é. Sim, sim. Mas, assim, falar em tubarões, mandar um abraço também para os Tubarões Cansados, para os Também é. Desbravadores, para o Vem Nadar com Cezinha, para o Rádios, para a equipe Raias, nadadores de Jacaraípe, de Carapebus. Então, assim, são grupos que estão sempre, têm uma conexão muito grande, né? E aí, Tem Ale, o Só Vem eu. também lá de Vitória, da Denise, não sei se você conhece, da Denise Rosindo, Só Vem, eu acho. Sim, o Só Só Vem. Vem. É. É aquilo que eu estou te falando, né? Eu estou começando a fazer parte, né? Então, assim, tem muita gente que eu ainda não conheço, né? Mas, assim, o pessoal está sempre me apresentando alguém, tá? A gente vai conhecendo. Alguns a gente já conhecia antes mesmo da natação, né? Por exemplo, o Everton, um cara maravilhoso lá do grupo dos Desbravadores, né? É um camarada que eu já conheço há muito tempo, né? Então, é um camarada que sempre que eu preciso de alguma coisa também, a gente sempre está trocando uma ideia, uma conversa aí, né? Foi o Flávio mesmo que nadou com o Cezinho, ele falou aqui. O que é Bob Mar, Sim, o Flávio? Ele colocou Bob Mar na Ilha do Boi. A Ilha sim, do Boi é Bob, linda. o Bob ele tem um grupo lá, né, uma equipe lá que ele dá treinamentos lá, é um cara Ah, também tá, fantástico. é o nome. O Bob, ele, inclusive, nós tivemos oportunidade, ele nos auxiliou, nós fizemos uma natação aqui em Jacaraípe, né, de Jacaraípe a Manguinhos, e ele foi no caiaque, dando o apoio necessário, e acompanhando uma outra embarcação também, participou desse momento que nós fizemos ali, tipo de como se fosse um simulado, né? É um cara Sim, muito sim. bacana também. É muita Ah, gente, a gente às vezes acaba assim esquecendo de alguns aqui, mas é porque assim é muita gente. Eu não tinha noção da grandeza que é essa nem eu, modalidade de águas abertas e de grupos de nadadores, né? mas nem Tipo assim, eu, ó, Ronaldo. Cresceu bastante na pandemia, isso eu te garanto, não era tão estruturado. E o que eu vejo é que no Espírito Santo tem mais grupo de nadadores amigos do que assessoria, que no Rio tem muita assessoria, e aí sim, acaba que os amigos nadam, né, de vez em quando, mas aí não tem essa coisa igual aí, que tem logo, tem toda uma estrutura como se fosse uma assessoria. Essa é a diferença que eu tenho sim. enxergado. É. E aí vai vindo assim na mente alguns nomes, por exemplo, vê aqui agora aqui o Miltinho, né? Miltinho é um camarada lá de Vila Velha, né? É um camarada que eu sempre quero estar do lado dele, porque Miltinho é aquele camarada assim, você fala assim, Miltinho, vamos fazer um nadozinho ali, aí já vem na boca dele, 10K, 15K. Então ele te tira da zona de conforto, ele faz você acreditar que você pode, e é um camarada assim, não tem muito negócio de roupa de neoprene, essas coisas não. É Raiz. touca, outro tem touca, é sunga, e cai na água e vambora. É isso. Tem negócio de hidratar de 30 em 30 minutos, e assim, ele te levanta muito, levanta seu astral, faz você acreditar. Então, o meu time também é um cara muito bacana, que a gente gosta sempre de estar fazendo nado junto, né? E aí, Legal. Ale, aí eu venho participando, né, de travessias. Aí o grande desafio, né, que você falou aí foi esse, né? Então a gente nunca esquece. Mostra aí, troféu. Foi esse aqui, o Amazon Challenge, que tem um lugar especial, né? Ele, não só ele, mas toda a família Gadelha, né? Eu tenho um aqui também, Ale, essa Ô, medalha Ronaldo, quero aqui. saber, só um pouco, quero saber o seguinte: o Pierre fez peixe para você? Como é que é? O Pierre fez peixe para você? Ah, fazer o peixe ele não fez não, mas me levou em lugares assim maravilhosos e realmente diferenciados. Ele me Ah, tratou muito bem, Pierre. Pierre, eu fico assim até meio com medo de quando o Pierre vir aqui em Vitória, no Espírito Santo, no município de Serra, né? O tratamento que eu vou ter que dar para o Pierre vai ter que ser VIP, ah, porque deve ele a comer uma família muqueca dele, aí. a família Gadelha, eles fizeram eu me sentir em casa. A saudade que eu fiquei da família, eu pude matar lá com eles, né? Como se eu fizesse parte da família deles, foi muito bacana, né? É, eu E dei aí, uma passeada com eles aqui também.
Aí, essa medalha aqui também, ó, essa medalha ela é de muita importância para mim também, né? Foi um Bandeirinha evento que capixaba. O Márcio Junqueira fez, de comemoração de um ano da travessia do Canal da Mancha, né? Que E aí legal. você escolhia horários, né, para nadar e todos recebiam a medalha e aquele que fizesse um percurso maior durante essa festa, né, ganharia mais um presente, né? E aí eu fui e ganhei esse presente aqui, uma camisa, né? Olha que lindo. Uma camisa aqui, ó, Canal da Mancha, né? Aham, Então, que legal. são coisas assim que quando eu estou lá no meu espaço, pensativo, eu olho tudo isso e vou vendo, né? Toda a caminhada que eu fiz, aonde que eu errei, aonde que eu acertei, o que que eu devo continuar fazendo, o que que eu devo corrigir para continuar. Esse aqui, por exemplo, foi o primeiro troféu que eu ganhei. Bonito. Primeiro Aonde que é? pódio que eu peguei, primeiro pódio que eu peguei é a travessia da Lagoa Nova, lá em Linhares, do nosso amigo Lúcio, que faz a travessia da Lagoa Juparanã, né? Então, tipo assim, são lembranças, recordações que eu vou guardar comigo e que vão servir para eu estar sempre assim, balizando o que eu tenho que fazer e onde que eu tenho que corrigir, então vai ser sempre assim, né? E agora Então, você já tomou gosto mesmo pela natação, né, Ronaldo? Tereza está dando instrução aqui. Como é que é, Tereza? Sim, ela está falando para eu não esquecer da ação solidária, né? Tá Então, bom. assim, antes que eu esqueça, quando assim, essa proposta de desafios, ela tem um intuito maior que é chegar aos 40 quilômetros. E eu falei com a Tereza, Deus está abençoando tanto a gente, inclusive nós ficamos até assim mais unidos e mais próximos como marido e mulher, né? Devido a tudo aquilo que passamos como Aham, família, com as crianças. aham. Todos estão nadando, as crianças não faziam natação, hoje todos fazem, Olha né? só. Então, isso fortaleceu muito esse conceito de família aqui para gente, né? Eu falei, a gente tem que fazer algo mais, né? Então, eu comecei a criar dentro do meu projetinho, que se chama 50 mil braçadas em busca de um sonho, só que na época que eu fiz o cálculo das 50 mil braçadas, eram os 40 Você fez o quilômetros. cálculo? Fiz o cálculo, mas assim, um cálculo, Poxa, não foi sim. exato ali não, né? Aham. Aí chegaria a 50 mil braçadas os 40 quilômetros. Hoje vai chegar a menos do que isso, porque assim, eu acho que eu estou melhorando, acho que eu estou começando a deslizar um pouco melhor, economizando braçada. Então, Aham. assim, mas o nome do projeto ficou 50 mil braçadas em busca de um sonho, Legal, né? ficou Pega para legal. mim, pega pra mim. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei, vou criar uma ação solidária dentro do projeto. Tipo assim, para que as pessoas possam nadar junto comigo. Eu lá dentro da água nadando e eles dando aquela abraçada aqui solidária, né? Aqui, o projetinho é esse aqui. Ah, que chique. Você começou e começou bem, né, Ronaldo? Sim, e aí eu consegui, Ale, para esse desafio do Amazon Challenge, eu consegui arrecadar 110 cestas básicas, né? Que a Legal. gente já está fazendo as doações para entidades carentes, instituições carentes, né, projetos sociais. E no dia 27 de novembro, para que eu não esqueça que ela está fazendo sinal ali, nós vamos fazer a abraçada solidária na Praia de Manguinhos, em comemoração ao desafio do Amazon Challenge. Então vão ter algumas atividades lá, né? E a inscrição para participar desse evento vai ser a doação de brinquedos. Que aí, quando eu voltar do desafio Bisa, aí a mente ela está preparada para conseguir fazer esse desafio de 25 quilômetros, né? Que é a Ah, você vai fazer o proposta. 25? Me falaram que não é para falar para tentar, eu vou fazer. Eu É, vou não é pra falar fazer, pra tentar, vai fazer. eu vou fazer os 25 e assim que a gente retornar, a gente vai fazer a entrega dos brinquedos em outras instituições, orfanatos, né? Então a proposta é essa. Eu tenho também uma previsão, não fechei ainda, para fevereiro fazer a Lagoa Juparanã. Se eu não me engano, só quem fez essa travessia foi o Cezinha e o Márcio Junqueira.
e aí eu vou tentar entrar para esse time de que conquistaram a Lagoa Juparanã de ponta a ponta, são 26 quilômetros, né? E aí vai ter uma outra ação solidária, só que a inscrição para esse outro evento vão ser materiais escolares, né? Legal. Caderno, lápis, borracha, apontador, tudo que as crianças possam utilizar na escola, né? Então, assim, a proposta é essa, eu não poderia esquecer de falar isso aí, né? Sim. Então, Ô, assim, a gente está... Ronaldo, Pode falar. falei pro Alexandre, falo para você e para quem estiver assistindo aí também, quando vocês quiserem que eu ajude vocês de forma a divulgar também o que vocês estão fazendo, me marca sempre no Stories, na postagem, porque é muita coisa que chega e muita informação e muita gente que eu converso. Então, eu não recebo sempre, né? Porque o Instagram acaba Sim, selecionando você fica mais em cima de alguma pessoa. Mas me marquem, põem lá sempre, se vocês botarem no Stories, tal, eu compartilho, porque graças a Deus muita gente faz coisa para ajudar, né? O Pierre também faz, eu já comprei touca lá deles, camiseta, e o Magno aqui de Resende vai fazer o Leme Pontal também. Então tá cheio de gente aí que vai fazendo para ajudar também nos seus feitos, mas ajuda também alguma instituição. Então me sim. marquem para eu lembrar, senão eu não lembro. Muita gente. Com certeza a gente está naquela fase assim de fechamento da ideia, da elaboração do projeto da Abraçada Solidária, né? Assim que tiver tudo ajustado, com certeza nós vamos fazer esse contato aí para você nos ajudar, né? O Magno, também você falou o Magno aí, né? O Magno, eu converso hoje com o Magno pelo WhatsApp, pelo Instagram, como se eu e o Magno fôssemos amigos há muito tempo, né? Sério? Foi um também que Eu- eu procurei informações com ele, fiz várias perguntas e, assim, até adquiri alguns produtos lá para ajudar também na travessia. Às vezes, Ele assim, ajuda é aquela bastante. questão de ajuda, de coração grande, a gente sabe que não é simples você participar de um desafio, né? Além de É, toda a preparação, você tem todos aqueles gastos com é, inscrição, com passagem, alimentação, hospedagem. As janelas, elas são às vezes grandes, né? E é, você não tem jeito, você tem que ficar lá naquele local é. aguardando o melhor dia para o sucesso da travessia. Então, assim, o que a gente pode ajudar, a gente está sempre ajudando, né? Então, o Magno também é um cara fantástico também, a gente está sempre trocando uma ideia. Eu estou te falando, assim, eu sou um cara conhecido por ter muitos amigos. Esse leque está aumentando assustadoramente. Então, é, aumenta. Assustadoramente. A Priscila, que eu tinha comentado antes, a Priscila É, também é do Corpo de Bombeiros, né? é. Ela também é do Corpo de Bombeiros e tal. Acho que ela é capitã lá, né? Até no dia que eu liguei para ela, até pedi permissão para falar com a senhora. Aí ela pode falar. Aí, tipo assim, porque a gente não perde isso, né? O militarismo Sim, ele sim, faz ainda parte mais do nosso dia a dia, né? Mas, assim, me tratou bacana também, me deu as informações necessárias. E aí, voltando àquele assunto, logo depois que eu conheci o Márcio, ele passou o contato do Renato e tal, até hoje eu tenho esse contato com o Márcio, a gente sempre eu estou ligando para ele, perguntando algumas coisas para ele, tirando dúvida, então ele sempre me dá esse suporte. É um camarada que foi o primeiro contato que eu tive, então é um camarada que sempre vai fazer parte dessa caminhada, dessa história, né? Então eu tenho um carinho muito grande pelo Márcio e assim, sou fã dele e sempre que eu puder falar para alguém, ó, tem esse cara aí que nadou o Canal da Mancha, esse cara é capixaba, é nosso patrimônio, é um camarada que faz parte da história do Espírito Santo, da história brasileira e mundial das águas abertas, entendeu? E aí, quando você fala disso, você não tem como deixar o Renato de fora, mas eu não quero falar do Renato agora, assim, porque falar do Renato, tipo assim, ele me emociona, né? Porque Ele é muito querido. ele acreditou num cara que não nadava 300, 400 metros, entendeu? Então, antes de falar do Renato, eu tenho que falar do Cezinha, que é um cara que eu também conheci e que,
Pô, é um monstro também. E aí eu começo a futucar o Instagram, Facebook, perguntar às pessoas que conhecem. Eu futuco tudo, Ale. Eu futuco tudo e começo, tipo assim, porque eu quero acreditar e continuar acreditando que eu sou capaz também de nadar uma distância longa, né? Inclusive, dia vinte o Cezinha vai fazer um desafio de 50 Eu vi, quilômetros, né? eu Vai vi. sair de É. Vitória até Guarapari, né? Pior Então, que ele teve assim, uma boa de uma queimadura, né, de água viva, né? Que ele saiu bem machucado. foi, ele passou um sufoco, os É, músculos começaram a se contrair, a sorte, assim, assim, Deus está presente nesses momentos, é maravilhoso, né? O socorro veio rápido, tinha alguém com barco próximo, foi tudo se encaixando, apesar do momento, assim, apreensivo, tenso, sim. mas as coisas foram se encaixando de forma que ele conseguisse ter o atendimento adequado, e passar por essa fase. Depois também ele teve um outro problema com um acidente de bicicleta, né? Acho que quebrou o braço, aí teve que adiar a prova lá do Biza também, que eles iam fazer, eu acho que os 85 quilômetros, a volta Ah, completa era de ele que estava no revezamento que ia fazer. Sim, se Ah, eu, se eu não me engano, era ele, o Márcio e o Felipe. Que, é, aí, daí o ó, Márcio fez a gente com. vai lembrando, o Felipe fez os 37 quilômetros, conheci o Felipe na fila para pegar um kit de uma travessia chamada Piracanga, que é tradicional também aqui, que eu participei Ah, o ano esse eu não passado, conheço. já foi anunciada para o dia 15 de janeiro, né? Então, ó, tá convidado a vir participar da travessia de Piracanga, né? 15 de janeiro, ó. 15 de janeiro, travessia de Piracanga. Eu já estou devendo Agora, tanta coisa para tanto. Viu, agora tem Ronaldo? uma Eu tô devendo. novidade. A Ah, travessia são 8 quilômetros, mas vai ter um percurso também de 2 quilômetros, né? Então é. vai ser muito bacana, vai atender um outro tipo de público também, né? Olha, eu já não prometo mais nada para ninguém, porque eu já estou devendo para um monte de gente, porque vontade eu tenho de ir, né, lá nadar com o Pierre, vou ir para Vitória, que eu também deixei grandes amigos aí. Queria estar indo no final de semana agora também com as meninas lá, mas vou ver meus pais. Então, assim, tem muita coisa por esse Brasilzão. Conversei com o pessoal, um pessoal legal para você seguir também, mas aí é só com. Porque é muito bacana eles. Tem irmãos gêmeos que dão aula no Rio São Francisco. Chama Chico Sim. Natação no Instagram. Natação, né? Chico Natação. E pede para Tereza anotar aí. Eles são bem bacana. E um sotaque delicioso, né? Quando eu conversei com eles, é super diferente o sotaque deles lá de Petrolina. E eles se basearam, e é legal que eles se inspiraram no Renato e no meu professor, que é o Sidney, para saber Sim, como que eles podiam dar aulas lá com o pessoal, né, no Rio São Francisco. Então as coisas vão girando, o pessoal vão procurando referências e as mídias pelo menos estão ajudando nesse ponto. As bacana. lives também. Ah, com certeza. Assim, eu não sei se você deve ter, porque, tipo assim, é muito presente na vida da gente através das lives, mas, assim, quando eu falei lá, eu botei lá para você, rainha das lives, né? É, Tipo, eu assisto live aí com você, tipo assim, é de skate, é de surf, é de luta. Ou seja, essa oportunidade que você dá para as pessoas de apresentar os projetos, a história de vida, tipo assim, isso agrega muito na vida da gente. A gente, tipo assim, você começa a conhecer pessoas que têm a dificuldade igual ou até pior do que a sim, sua, então é, e você consegue dar essa oportunidade para a pessoa chegar e contar a sua história, um bate-papo. Eu é. estava meio nervoso aqui, né? Meio, Tereza, meio. Aí eu estava meio nervoso aqui. Eu falei, nega, ela falou assim, live, se eu quero participar da live. Eu falei, como é que é isso? Como é que eu ligo lá? Como é que faz? Ela, calma, respira e tal. E assim, e aí eu estou falando aqui, parece que a gente está sentado aqui na mesa, tendo um papo, né? É a sua primeira live, Ronaldo? Sim, sim. É a Ih, ó, primeira. como eu falo, eu já desvirginei um monte de gente nas lives, porque como eu comecei a fazer lá acho que em maio de 2020, no começo da pandemia,
Aí eu não parei mais, né? O povo foi parando um pouquinho, eu pelo menos não parei desde então. E deu a oportunidade de conhecer muita gente legal no meio do Ah, caminho. para você ter ideia, ontem eu estava rodando na Avenida Central aqui de Laranjeiras, que é uma avenida É, movimentada do comércio, você deve conhecer, né? Que você morou aqui na Serra. Eu sim, estava indo sim. lá comprar um suporte para botar o celular, como é que eu vou ficar, se eu vou ficar sentado e tal. Mas E agora eu teria, comprei, né? Depois de tanta vaga, eu precisei comprar. Mas é e isso mesmo que teria você disse. Como eu morrendo de pego os rir. esportes. É. E teria me sacaneando o tempo todo, morrendo de rir da minha cara. Aí eu tô tirando Ó, mas. onda. Quando alguém me fala alguma coisa, eu falo assim: peraí, que eu tenho que ver com minha assessora de imprensa. Tereza, aí ela vem com a É, isso agendinha. aí. Ó, mas o Rafael falou aí que você é a primeira live, mas você já deu várias entrevistas. Ó, não, É, para coisas de futebol, assim, nós tivemos algumas oportunidades boas, né? Na prática do futebol e tal. Assim, eu não tenho dificuldade para falar, mas aham. como é algo novo para mim, Sim, então, sim, assim, entendi. isso está mexendo muito, muito comigo, né? Por exemplo, essa Amazon Challenge, os 18 quilômetros, eu nadei com um furúnculo na cabeça, aqui perto da nuca, né? E onde a Ah, touca ficava em cima. E aí isso estava me incomodando muito. E saiu assim, 3, 4 dias antes da viagem. putz. Aí eu falei, pô, mas como é que isso saiu e tal? E aí, assim, em consulta médica e tal, a pessoa falou assim, ó, a única alternativa é que isso aí é ansiedade, é o estresse. Você deve estar, assim, você mesmo está botando uma pressão, né, em cima de você, se vai conseguir, se não vai, tem que relaxar e tal. E aí eu tô falando, a gente puxa um assunto e vem outras coisas que a gente não pode esquecer, né? Assim, mandar um abraço e um beijo no coração especial para a doutora Gabriela, né? Gabriela Garbim, né? Que é a nutricionista aí também da É, também. Navegante. Já conversei com ela. Bom, você também viu, né? Já conversei com E, ela também na Bisa. e me dá todo o suporte necessário, tira minhas dúvidas, sempre está disponível. E a doutora Cláudia, né, que também lá da Navegantes, né, psicóloga, né, nessa reta final de preparação, ela me ajudou muito e a gente está aí com essa parceria agora para os outros desafios. Eu me senti muito à vontade, né, com ela e espero assim que essas provas, desafios que estão por chegar, que eu consiga assim me concentrar um pouco mais, manter um pouco mais calmo, um pouco mais solto, né? Cortar um pouco dessa ansiedade, que talvez também é por estar assim, é tudo novo para mim, né? E tão pouco tempo, né? Ó, aí eu vou te falar o seguinte: eu já tenho mais de 40 anos de natação nas costas. A ansiedade não acaba, não. É, Sim, cada. Sinto lhe dizer, essa é por experiência própria dos meus amigos companheiros de natação. Assim, lógico que a gente se sente mais preparado e vai com mais tranquilidade. Mas aquela adrenalina pré-prova sempre vai ter, mesmo você não aquela disputando ali, posição, sempre vai ter. essa aí eu até falo que é necessário, né? Eu tava É, sangue no olho, essa aí tem que ter. Mas tem que assim, ter. aquela pré-prova, mas aquele pré que eu falo assim, alguns dias antes de você ter todo Ah, aquele sim. controle, você relaxar e tal. Eu Aham. tive um pouco de dificuldade na semana da prova. Assim, me deu até eu tive uma crise de choro e a Tereza ficou preocupada. Aí Olha só. eu fiquei meio assim e tal. E aí você começa a conversar com pessoas mais experientes, né? E eles falam, não, isso é normal, acontece, é a pressão que você está colocando, mas vai dar tudo certo. E realmente deu tudo certo, né? Então, assim, a doutora Gabriela e a doutora Cláudia foram pessoas também, são pessoas fundamentais nessa caminhada, né? Ô, Ronaldo, Porque, deixa eu até fazer. Ó, já estamos com 1h20 de live aqui. Daqui a pouco eu vou desmaiar porque eu não jantei ainda. que é isso? Eu achei que eu estou esperando você falar que vai dar 1 hora. 1h20 já, menino. Você acha que Parece que tem acho 10 que minutos. é,
Deixa eu até fazer divulgar aqui, né? Talvez você tenha visto, e divulgar para a galera também. Eu estou fazendo o segundo webinar, organizando do Movimento Esporte Conecta, que vai ser online do dia 22 a 26 de novembro. E vai trazer um pouco justamente disso que você falou, Ronaldo. A gente, ansiedade, medo, não vai abandonar, é normal e até saudável. Só que a gente não pode se bloquear por isso. A gente Sim, tem que conseguir transpor ou gerenciar nossas emoções para conseguir, seja escalar, seja andar de bicicleta, seja nadar no mar revolto, ou distâncias maiores. E então eu consegui reunir 15 profissionais, entre psicólogos do esporte, coaches esportivos, nadadores, ultramaratonistas, e vão contar a sua história para a gente e vão também dar algumas orientações, mostrar os caminhos aí que a gente pode seguir. Para mim, por exemplo, quando você fala dessa ansiedade que você tem alguns dias anteriores, eu achei a forma que para mim funciona. Você pode trabalhar de outra forma. Então, a gente vai tratar, vai ser um bate-papo bacana aí, 5 dias de evento. Então, quem quiser mais informação, eu estou divulgando no Instagram, nas minhas mídias todas, e o link para inscrição ou para tirar dúvidas está lá na biolink do meu Instagram. pô, bacana, Mas vamos junto. tamo junto aí. Se puder ajudar a divulgar também, agradeço. Com certeza. E, Ronaldo, mas o que eu quero saber é o seguinte, para a gente partir para o encerramento. E os teus 40, você já definiu quando e aonde ou ainda não? Por enquanto você está Não, até aumentando o volume. eu não defini ainda, porque assim, eu acho que eu não cheguei ainda nesse nível, né? Aquilo que eu falei, a gente está fazendo sem queimar etapa, né? A gente conversa muito, eu e o Renato. Então, acho que tem muitas provas ainda que eu posso participar. Como diz o Renato, está criando casca, né? Então, assim, para que a gente possa fazer um negócio seguro, bacana, a garantia do sucesso a gente não tem, né? A gente pode ser que um fenômeno externo possa atrapalhar, isso é normal, né? Mas, assim, a gente quer chegar sem queimar etapas e de forma gradativa aumentando essas distâncias, né? E assim, uma coisa boa, eu não falei para Jesus quando é que eu ia fazer o desafio, né? Eu Pois falei que ia é, fazer. Então, eu te e perguntei justamente, e aí passou isso na minha cabeça. Será que ele falou qual que era o prazo que ele ia fazer os 40, né? não falei não, mas assim, na minha cabeça eu assim, eu tento assim, porque você acaba tendo que planejar mais ou menos, né? Você sonhar com Ah, uma sim, data. sim. Eu sonho talvez assim, novembro ou dezembro de 2022 ou Muito no bem. meio do ano de 2023. Olha, do Então jeito que assim, você tá, do jeito, no então ritmo que assim, você tá, vai ter o ano que vem. eu vou depender muito assim dessa parceria aí com o Renato, né, para que a gente possa sentar e fazer esse planejamento. Tanto que a gente nem conversa ainda sobre isso. A gente fala que existe a promessa, Sim. existe a Legal. distância. Por exemplo, aonde vai ser feito, né? Eu acho que tem que ser feito aqui no nosso estado, né? Tem que ser Faz os feito assim. 50, então, que o Cezinha vai fazer. Ah, não aguento. Não, tipo assim, na época, Não, né? lá, né? Lá, Mas assim, nós vamos pensar direitinho para de repente esse local de chegada ser, se puder ser em Manguinhos essa chegada, eu vou ficar mais feliz ainda, né? eu traço uma Que é o, rota aí é para o você. grupo, que é o grupo que eu acompanho, é o grupo que eu estou sempre presente. Então, assim, eu acho que vai ficar bacana para todo mundo e eu acho que Manguinhos, eu acho que ele tem que fazer parte dessa história. Na verdade, ele já faz parte, né? E aí, Ale, tipo, já que você falou que está perto da gente encerrar aí, aquele que eu ainda não falei, que eu quis deixar assim por último, né? É o Renato. O Renato, ele é um cara que acreditou em mim, acreditou em um camarada que começou tarde, que não veio da piscina, que veio do futebol, onde talvez assim muitos ainda não acreditam ainda que é capaz.
O Renato, ele está sempre presente, a gente está sempre em contato, eu tento dar o retorno mais honesto possível dos treinamentos que ele me passa. E assim, eu até falei com o Renato que se ele não tivesse lá no Rio Negro, de coração, eu falei com ele que eu não sei se eu conseguiria, porque faz uma diferença muito grande você ter alguém ali no barco te olhando, Vai. corrigindo, chamando atenção em pontos assim importantes, em detalhes importantes, mudando estratégia, mudando. Por exemplo, teve uma hora que o Renato ele falou: pera aí um pouquinho, toma isso aqui, que era uma Coca-Cola, né? E aquilo ali, naquela altura, naquele momento, aquilo me deu um gás que não tinha dado quando eu experimentei. Então, talvez essa experiência também agora é a hora de colocar. Então, assim, é de extrema importância. Eu falo com ele que não conseguiria, ele não consegue e tal. Mas, assim, isso é importante demais, essa pessoa está te orientando, né? Tem duas coisas que eu guardo que o Renato falou comigo. Na primeira semana que nós iniciamos o trabalho, eu perguntei a ele, eu falei, Renato, você acha que eu consigo, cara? Porque eu não nado, né? Ele falou, cara, você vai conseguir nadar a distância que você acredita que você pode. Uhum. É Os treinos verdade. nós vamos fazer, você está focado, você é disciplinado, você está interessado. Então, assim, se você acredita que você pode, é com você. Eu sou uma ferramenta que Deus também está usando para te ajudar, né? É Mas isso é aí. com você. Então eu guardo muito isso. E a outra, o Renato, ele falou comigo assim, cara, para com esse negócio de você ficar se desmerecendo, que você não tem técnica. Olha só, cara, você tem o seu estilo de nado. Você pode melhorar muita coisa, como levantar um pouco mais o quadril, melhorar a finalização da braçada. São coisas que vão te ajudar? Sim. Aí ele falou, cara, existe um aquário de ultramaratonistas. Eu quero te falar o seguinte: a partir de hoje você está dentro desse aquário. Porém, você ainda é um peixe pequeno. Só que esse peixe ele pode crescer. Aí na hora eu até brinquei, liguei para minha esposa, falei, Tereza, aí ela, oi? Falei, troca a ração que o peixe quer crescer, né? Até brinquei com ela. Que Mas assim, legal. foram duas coisas que o Renato falou e que faz com que eu continue acreditando, né? Então, Legal. assim, queria mandar um abraço aí pro Renato, falar que ele faz parte dessa história, dessa caminhada, e até onde isso vai, eu não sei. Eu não sei se depois dos 40 quilômetros, se eu vou continuar, se eu não vou. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu quero estar ao lado dele com essa parceria, porque eu me senti muito à vontade. O Renato, eu vi o Renato duas vezes. Em setembro, quando eu fui lá visitar Navegantes, né? E agora em outubro no Amazon Charles, né? Mas assim, dá aquela impressão que você conhece essa pessoa há muitos anos. E a Sim. gente tem uma conversa muito franca, muito aberta. O Renato amigo, o Renato profissional, o Renato educador físico, o Renato coach. Para mim é um cara assim, eu não conheço outros, né? Aquilo que eu falei é um mundo novo para mim. Mas eu Sim, acho sim. que quando eu procurei o Márcio Junqueira e o Márcio Junqueira me indicou o Renato, eu acho que Deus estava por trás de tudo isso para poder me colocar junto com o Renato Vamos para fazer ver. esse trabalho, né? Legal. E juntamente com esse trabalho do Renato, eu não posso assim, deixar de mencionar que é o coach Leonardo Nascimento, da LN Sport, que me dá todo o É, ele suporte aqui entrou, de não sei se ele Campinas. está aqui ainda, mas eu vi que ele entrou. Sim, o LN Sport é a empresa dele, ele dá aula na piscina da ABB, né, aqui em Manguinhos, no Clube da Caixa Econômica, ali em Bicanga. Então é um cara que também me dá todo o suporte ali, é um cara que tem uma paciência, assim. Eu falo com ele, rapaz, você tem a paciência de Jó, né? E tal, porque eu nado, tipo assim, eu cometo muitos erros. Aí ele assim, estica esse braço. Eu falei, é porque eu estou concentrado na perna. Aí ele bate essa perna. Eu falei, é porque eu estou concentrado no braço. E, tipo assim, e a gente vai caminhando. Então, assim, nós vamos estar, eu quero estar junto com eles
até onde Deus me levar. Se Ele vai me levar até os 40, ou se eu vou para os 50, para os 60, para os 70. Agora, uma coisa eu vou falar. Para todos os amantes dessa modalidade de natação, de águas abertas, os ultramaratonistas, uma coisa muito boa que está acontecendo, Ale, é que eu estou me apaixonando por esse esporte. O que era a busca de quitar uma dívida com Deus, uma promessa que eu fiz, ela já virou prazer. Hoje eu fico doente se eu não for treinar. Se o tempo, Eu sei se tiver bem. chuvoso, só se tiver relâmpago. Se É, tiver chuva, não sei o que, eu vou lá e treino, faço meu treino. Se está muito onda, surfista invadiu a praia, eu tento ir para uma piscina, eu tento ir para uma lagoa, mas assim, eu me apaixonei a ponto de eu nunca mais botei o pé numa bola. Eu não tenho mais chuteira, eu não vou mais em campo. Às vezes eu vou fazer uma visita a alguns colegas e tal. Eu não jogo mais na seleção do Corpo de Bombeiros. O futebol você se machuca muito e eu não quero assim fazer um joguinho e me machucar e atrapalhar o planejamento que a gente tem, né? que Então, legal. assim, eu achei que eu nunca ia falar isso na minha vida, porque são quase 50 anos. Se eu comecei a jogar bola com 3, 4 anos de idade, então eu acho que chegou a hora não vou falar também que eu não jogarei mais, né? Mas chegou a hora de dar um Sim, tempo sim. e de me concentrar nessa modalidade, que ela realmente é apaixonante, né? Apaixonante. E, e aí, assim, então eu queria mandar um grande abraço aí para o Renato, agradecer ele por tudo que ele tem feito, por todos os ensinamentos, Ele deve estar em aula, por isso que ele não por, entrou. sim, todos os momentos que ele tira assim aquele tempinho para poder me atender. Quando ele não pode atender naquele momento, ele liga logo em seguida, ele manda uma mensagem. Então, assim, eu queria agradecer muito. E um outro agradecimento especial, Ale, é ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, né? O Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira. É um esportista, é um grande nadador, nada muito, sempre apreciou o esporte, sempre apoiou o esporte, sempre apoiou os atletas do Corpo de Bombeiro, sejam eles da área de atletismo, de corrida, sejam eles triatletas, do judô, do jiu-jitsu, agora em águas abertas, né? E eu e o capitão Diógenes, que é o Cadu, a gente chama carinhosamente de Cadu, mas é o capitão Diógenes, né? A gente sempre está fazendo alguns treinos juntos. É um camarada também que é parceirão, junto com o Amorim, que é o Sargento Amorim, que teve um problema no cotovelo, depois no ombro, e está tentando voltar, né? Então, assim, são pessoas que estão sempre nos ajudando, sempre fazendo parte desse projeto de, de 50 mil braçadas, né? De quitar uma dívida com Deus. E tudo isso aconteceu por causa dessa mulher que está aqui na minha frente, aqui, né? E ela não vai dar tchauzinho pra gente aí, não? Ela está com vergonha. Vem aqui, né? O olho já está brilhando, né? Tipo assim, e saber que talvez eu poderia chegar em casa e olhar para esse sofá e ele tá vazio, né? Mas graças Nem entra a Deus, nessa. Oi, eu conheci ela também. Ó a culpada dele virar nadador aí, ó. e vai É, virar também. Já está vai virar escrita. também. Lembrar Vai. também, Ale, no dia 13, no dia 14, nós teremos a travessia de João Moreno, que vai acontecer em Vila Velha, né? E está escrita na Isso prova de aí. 1.000 metros. Vai Ó, participar. viu só? Tá todo mundo Legal. escrito. Eu está na de 1.000 metros, o Ronaldinho está na de 1.000 metros, o Bernardo está na de Legal. corrida, né? Ele preferiu correr, e eu me inscrevi para acompanhá-los, me inscrevi na de 1.000 só para estar do lado. E me inscrevi na de 2.500 e na de 5 para participar também. Ah, bacana. Olha, Ronaldo, não tenho dúvida que o projeto 50 mil braçadas vai passar dos 40 quilômetros, só pela tua fala e do jeito que você, né, conversei já com tanta gente, com tanto ultramaratonista, a gente percebe quando você pegou gosto para coisa e você vai passar dos 40 fácil, ainda mais nesse pouco período de tempo que você já tem aí de nadador e tudo bem, para cumprir primeiramente uma promessa, mas o amor já que
que das águas abertas que você tomou, você vai passar dos 40. Eu, como venho assim, nunca parei de nadar, sempre fiz travessia, mas sempre curtinha desde de adolescente e tal. Então, assim, eu gostei do tal do revezamento. Foi ótimo lá ficar com o Renato também. Ele me ajudou muito, também me deu Coca-Cola. Também agradeço muito lá a força que ele me deu. Vou voltar para a Bisa, já falei para ele, ano que vem nós vamos fazer, eu mais três. E, mas, assim, parabéns aí pelo seu empenho, pela sua dedicação. Tua fé te trouxe onde você está e vai te levar mais longe com certeza o hall de amizades vai crescer mais ainda, Ronaldo. Não, não Com se preocupe. certeza. E para quem não sabia, assim, quando eu comecei, eu não sabia, pô, aonde que eu vou nadar, qual prova que eu vou participar. Hoje tem até agenda, né? Impressionante. Hoje tem E até agenda. Dia é, 7, dia 7 eu vou estar em Ilhabela, né, fazendo a travessia do canal de Ilhabela. Dia você vai 13, para sim, dia 13, João Moreno. 13 e 14, dia 20, talvez eu participe lá da travessia do Cezinha, né, no revezamento. Aham. Dia 27, abraçada solidária. De 10 a 16 de dezembro, os 25 quilômetros do Bisa. Ou seja, está todo tomado esse ano inteiro, todo final de semana praticamente. Aí eu retorno dia 17, eu acho que cai numa quinta-feira, aí logo no final de semana tem a Lagoa Juparanã. Em fevereiro, se tudo der certo, a travessia Juparanã de ponta a ponta. E em março, que tinha sido cancelado, tem a Capitólio, né, 12K, 12 quilômetros, que eu estou Ah, inscrito também. Aí já vai depois, conhecer tudo. sim, aí depois tem um planejamento aí junto com o Renato para maio e para setembro ou outubro, né, não sei, vou conversar ainda com o Renato, os 30K do Rio Negro. Ô, vai lá para o Paraná fazer Ilha do Mel, então, já que você está indo para tudo quanto é estado, tem lá também as provinhas da Ilha do Mel, do correr e nadar. É quando, Ilha do Mel? Eu vou fazer umas pesquisas. Correr, tracinho, né, underline e nadar, que é a organização aí no Instagram. E Sim. eu não sei se é março que tem as provas mais curtas, e eles estão com desafio também, né, de 23K, os de 45. Aí, ó, falar em Ilha do Mel, a primeira mulher que fez 45 quilômetros na Ilha do Mel acabou de entrar, a Cris Carreira, que está no nosso podcast também. Bacana, legal. Você Ah, já tem. segue a Cris Carreira? A Cris Carreira também não nadava. A primeira vez que ela foi fazer águas abertas, ela deu 400 metros e não continuou. E agora já fez 45 quilômetros. Isso em acho que uns 3 anos. Bacana isso, hein? Quem Pode sabe? Eu seguir lá tenho que também. ir. Tem que Aí, ó. mandar um abraço também pro Lucas. O Lucas, eu conheci ele na travessia lá em Búzios, dos 10 km, né? E aí tem um. É Lago Paranoá o nome? É, Em é. Brasília, né? Ele também está me devendo falar quando é que vai ter uma etapa lá que ele ia me convidar para participar. E aí meu Olha compadre aí. mora lá e já combinei com ele que quando tiver essa prova eu quero ir para lá participar também. Bacana. E tem a E represa do devagarzinho a gente Capivari vai. lá em. Tem a represa do Capivari, que eu fiz meu segundo 10 foi lá. Lá no Paraná também. É bem gostoso de nadar lá também. Também é da Correr e Nadar, da mesma organização da Ilha do Mel. Sim, aquilo que eu te Ô, falei, eu tô conhecendo ainda as coisas. Tem prova é, que deve ser famosa, mas que eu ainda não vi, não percebi. mas eu Se tiver, também se conheci. tiver uma aí, manda aí para mim para eu dar uma olhada aí, de repente. Mas eu tenho conhecido assim também, por causa da galera toda. Bom, você vai para Ilha Bela, você conhece o Harry, né? O Harry também começou a nadar depois dos 50. Também a história dele é bem legal. Sim, eu E acompanho lá. Ronaldo, se O, deixar, a gente não para de falar aqui, ó. Vai para casa de 2 horas daqui a pouco. Faz um abraço para o Vitor Nazaré também, lá de Macaé. Um grande abraço para ele também. Tá envolvido aí numa parte aí intelectual, parte de conhecimentos aí. Eu acho que ele vai dar um tempo agora no nado, né?
e vai dizer ele que é a travessia dos conhecimentos, né? Que Deus abençoe ele e acompanhe Ah, ele aí, onde que ele estiver também. que legal. Olha, Ronaldo, foi um prazer conhecer você agora em detalhes, né? Porque a gente só se conheceu de relance, mas com certeza já deu tudo certo. As metas desse ano vão ser todas cumpridas e conta sempre comigo, com a gente aqui. Se tiver alguma ideia ou quiser saber alguma coisa, eu tento ir atrás, achar algum profissional para bater papo com a gente aqui também. É isso que eu vou fuçando para trazer aqui, ó. Meus parceiros, tudo entrando atrasado. Médicos atletas entrou agora. O Magno, a gente já falou de você também. Não vou deixar ele falar mais, porque senão a gente não sai daqui. Mas também falou que está trocando milhões de ideias com você. Aqui, ó, Eu, já estamos 1h40, Ronaldo. rapaz, batemos recorde. Ainda não, eu Tereza, já fiquei 2 horas. Tereza, Tereza falou bem assim, e você ainda estava nervoso, querendo saber o que ia falar, né? É, E, não. É um bate-papo. Não. Ale, eu que agradeço. Volto a falar assim da importância que é você para o esporte com as lives, né? Trazendo informações assim importantes, cada coisas novas, diversas modalidades, abrindo espaço. Gente, eu não travei o Ronaldo, não, hein? Travou agora que a gente ia dar tchau. Tá bom, Magno e Michele, eu aceito a desculpa de vocês, tá bom? É que eu falei pra ele que eu não jantei ainda, vou ceiar hoje. Ronaldo, se tiver por aí ainda, só entra pra gente dar tchau. Ah, tá aí, ó. Oi. Eu não te derrubei, não, você que travou, hein? Não, foi. Então, assim, agradecer a todos. Eu sei que eu devo ter esquecido de algum nome e depois vão chamar minha atenção, né? Espero participar de mais lives para não esquecer de ninguém. E, e meu grande orgulho também hoje aqui é esse aqui, ó. É vestir Ah, essa pegou a camisa camiseta. Vou mandar e vestir mensagem essa lá pro camisa, Renato. vestir essa Legal. camisa, fazer parte dessa galera que eu conheci, dessa equipe Navegantes que eu possa também dar muito orgulho para eles, né? E junto comigo eles possam estar nessa caminhada aí dos 40 quilômetros para que um dia Já eu consiga estamos. também. E um abraço para todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. E dizer aqui para todo mundo também que a família está bem, tá? Graças a Deus, que a mulher da minha vida está aqui do meu lado e me dando força a cada Aí. dia, me compreendendo, compreendendo a minha ausência, que às vezes a gente fica muito tempo nadando, né? Meus filhos, todo o apoio, a minha mãe, a Francisca, que estou sempre em contato com ela, pedindo a bênção dela quando eu vou para as provas e no dia a dia. Então, assim, um grande abraço para todo mundo e amo a todos e espero continuar aí essa caminhada aí. Valeu, Ale. Obrigada, Ronaldo. Valeu. Olha, boa noite, Tereza. Um beijo aí para vocês, para os seus filhos. E a gente vai se falando, tá bom? Prazer. Beijo grande. Tchau, Tchau. tchau. Amém.